Observação. Suponha que temos que resolver uma integral de superfície de algo do tipo rotacional de f escalar ds. Suponha essa superfície ômega orientada de tal forma que a curva gama, borda de ômega, tem fixada a sua orientação a partir da orientação da superfície ômega. Então, a gente viu, sendo f um campo contínuo, tal que o rotacional de f também é contínuo em ômega, o teorema de Stokes permitia calcular essa integral de superfície de rotacional de f escalar ds como sendo a integral de linha de f escalar dr. E vice-versa, a integral de linha pode ser calculada via uma integral de superfície que tem a curva gama como borda e, tendo a orientação de gama induzida pela orientação da superfície ômega. O que acontece é que essa integral de superfície, se for dado para a gente calcular, ela é igual a uma integral de linha. Agora, essa integral de linha realizada sobre a curva gama, ela também pode ser vista como igual à integral de superfície de uma outra superfície, vamos chamar de ômega estrela, desde que eu oriente ômega estrela de tal forma que gama tenha a mesma orientação. Então, nesse caso, para que tenha a mesma orientação, esse ômega estrela a gente vê o seguinte: se você orientasse o ômega estrela com vetor normal para fora, aí fazendo o caminho fechado aqui, segurando com a mão direita, aqui a gente veria que a orientação teria esse aspecto aqui. Essa curva, próxima dessa, a gente percebe que determinaria uma orientação oposta à gama. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos supor que ômega estrela ela determina a mesma orientação dada aqui, ou seja, o vetor normal que eu vou pegar, na verdade, é um vetor que em cada ponto da superfície ele está tendo essa direção oposta dessa, para que a gente consiga ter para a superfície ômega estrela essa curva gama com essa orientação compatível com a orientação da superfície ômega estrela. Então, voltando ao problema. Essa superfície ômega estrela, então, tem essa orientação que é compatível com a curva gama, tendo essa orientação aqui. Eu posso, então, escrever que essa integral aqui também é, usando Stokes, integral sobre ômega estrela de rotacional de f escalar ds estrela, que é um elemento de área associado a essa superfície. Obviamente, na condição de que f e rotacional de f também são contínuas sobre ômega estrela. No que esse resultado ele é importante? Pode ser que no cálculo dessa integral original, integral sobre a superfície ômega, possa ser muito difícil fazer esse cálculo. Então, ao invés de fazer a integral de superfície de rotacional de f sobre ômega, a gente pode, ao invés disso, considerar a integral de rotacional de f escalar ds estrela sobre uma superfície ômega estrela. Ou seja,
eu não quero calcular essa integral de superfície necessariamente transformando-a numa integral de linha. Eu quero calcular essa integral de superfície fazendo uma outra integral de superfície, onde supostamente os cálculos vão ser mais simples. Então, o que se faz? Se eu tenho que calcular essa integral sobre a superfície ômega, ou seja, a integral de rotacional de f escalar ds sobre ômega, eu posso procurar uma outra superfície ômega estrela, sendo que ômega estrela e ômega são superfícies orientadas que têm a mesma borda, e na qual rotacional de f escalar ds estrela, integrado sobre ômega estrela, é mais simples de se resolver. Então, isso é uma outra maneira de se calcular uma integral de superfície de rotacional de f escalar ds, usando, ao invés da superfície originalmente dada, nesse caso ômega, uma outra superfície ômega estrela. Calculamos então rotacional de f e escalar ds estrela. Então, um exemplo disso. Suponha que a gente tenha que calcular a integral de rotacional de f. Aqui eu vou usar ômega 1 e ômega 2. Eu quero calcular essa integral de rotacional de f escalar ds1 sobre a superfície ômega 1, onde ômega 1, aqui vamos descrever a superfície de forma simplificada, dizendo que ela corresponde ao elipsoide dado por essa equação. E a orientação tem que ser especificada. Vamos colocar então da seguinte forma. O vetor normal ele é tal que a componente z dele é positiva. E aqui o campo f, a gente tem que especificar também, ele é o campo dado por componentes x2, y2 e z2 tangente de xy. Então esse é o campo f. Então a gente tem que calcular essa integral de superfície de rotacional de f escalar ds1 sobre a superfície ômega 1. Fazer um desenho. Ômega 1, como é dado, ele é uma superfície obtido como sendo parte de um elipsoide de equação z, 2, 1 menos x2 menos y2. A fim da gente identificar esse elipsoide na forma padrão, bom, aqui a gente está dizendo que z, vemos claramente que ele é maior ou igual que zero. Elevando essa equação, os dois membros aqui ao quadrado, a gente tem z2 é 4, 1 menos x2 menos y2. Então, a gente tem a seguinte equação: z2 sobre 4
mais x2 mais y2 igual a 1. Ou seja, o elipsoide, aqui a gente teria 1 e 1, ou seja, é um elipsoide mais alongado ao longo do eixo Z, que teria um semi-eixo maior 2 ao longo do eixo X 1 e 1. Então aqui vamos só fazer uma representação aproximada aqui desse elipsoide. Aqui a gente só está fazendo a parte superior porque o Z é positivo, maior ou igual que zero. Então a gente tem o seguinte, essa é a superfície ômega 1. Conjunto de pontos nesse elipsoide representado aqui. A orientação dessa superfície é tal que o vetor normal tem componente z positiva. Então isso aqui está dizendo que o vetor normal tem esse aspecto aqui. Devemos lembrar que a orientação numa superfície é tal que você especifica um vetor normal em cada ponto da superfície, de tal modo que esse vetor normal não muda abruptamente a direção. Então, a gente tem esse aspecto aqui para alguns vetores normais, satisfazendo a condição de ele ter uma projeção ao longo do eixo z que é positiva. Bom, a borda dessa superfície é uma curva gama que está aqui no plano xy. Essa curva gama, conjunto de pontos xy com z igual a zero. Então, é a equação x2 mais y2 igual a 1. É a equação dessa curva aqui. Agora, qual a orientação da curva gama? Vamos ver. Esse vetor n, se a gente olhar ele, vamos fazer um círculo fechado sobre esse vetor n. Colocando a mão direita no vetor, de modo que nosso polegar aponte ao longo do vetor n, os nossos dedos da mão direita definem um percurso nessa curva, ou seja, uma orientação que teria esse aspecto aqui. Se esse vetor n você move sobre a superfície de modo a torná-lo tão próximo da curva gama quanto você deseja, essa curva fechada aqui ela vai se aproximar do gama, de modo que esse trecho aqui indica que você está tendo essa orientação para a curva gama. Bom, agora a gente vai usar o resultado da observação, porque a gente não quer resolver essa integral de superfície rotacional de f escalar ds1 ômega 1. A gente quer resolver uma equivalente que aparentemente torna o problema mais simples. Então a gente vê o seguinte, eu posso pegar, ao invés de ômega 1, eu posso considerar essa superfície aqui, eu vou fazer o desenho separado, só para a gente ter uma ideia, mesmo esquema, só que eu vou representar só a superfície ômega 2. Superfície ômega 2 seria esse disco de raio 1, que estaria aqui. Ou seja, eu vou considerar isso aqui como sendo a minha superfície ômega 2. E essa superfície ômega 2, ela tem a mesma curva gama como borda. E eu quero que essa curva também esteja orientada nesse sentido. Ora, com essa orientação, essa superfície ômega 2, que seria esse disco aqui, ela tem que ter um vetor normal orientado nessa direção, ou seja, ele é paralelo ao eixo z. Porque se você fizer um círculo fechado ao longo desse vetor, a orientação desse círculo vai coincidir com essa aqui. Ou seja, a prescrição que a gente deu garante que a curva gama tem essa orientação que era fixada aqui. Ou seja, então, o que a gente vai fazer é transformar essa integral
sobre ômega 1 numa integral sobre ômega 2. Bom, então a gente vai calcular a integral de ômega 2 rotacional de f escalar ds2. Então, essa integral é igual a essa aqui. Bom, vamos então calcular a rotacional de f. Aqui, a gente usando a definição de rotacional de f, para essa forma do f, a gente vai obter a seguinte expressão. Então, a gente agora vai calcular essa integral aqui. Quem é o ds2, né? Bom, ômega 2 é a superfície, que também vamos escrever de forma simplificada, né? Ômega 2 é o conjunto dos pontos x, y, z de R3, só que o z a gente vê claramente que ele é zero, porque essa superfície está no plano xy. Então, é uma superfície de equação z igual a zero, ou seja, é um z que depende de xy e é constante igual a zero. E a gente sabe que o xy aqui pertence a uma região D contido em R2. E essa região D é o disco. Aqui, o ds2. Vamos olhar z como uma função de xy. O vetor normal ele tem que ter componente z positiva. Então, isso aqui vai ser, como a gente já viu, algo do tipo menos dz dx menos dz dy 1 dx dy. Só que o z é zero, então essa derivada aqui vai dar zero, ou seja, ds2 é o vetor zero, é o elemento de área, ds2, na verdade, ele é 0, 0, 1 dx dy. Então, a gente tem o rotacional de f aqui, tem o ds2, vamos fazer esse produto escalar e realizar essa integral. Continuando aqui, essa integral ela vai ser Então a gente tem que fazer essa integral aqui. Lembrando que nessa expressão o z ele iria ser posto como a função z de xy, nesse caso zero, que está calculando o rotacional de f sobre a superfície. Mas nem precisaria se dar muito esse trabalho, porque esse termo aqui vezes esse vai dar zero, esse vezes esse dá zero, zero vezes zero, 0 vezes 1 dá zero. Ou seja, na verdade a gente está fazendo uma integral cujo integrando é zero. Ou seja, essa integral dupla acaba resultando zero.
seja, é uma característica desse problema que acabou resultando zero. Poderia não ser. Agora, o que seria interessante fazer é tentar obter essa integral usando exatamente o ômega 1 e ver as dificuldades de cálculo que surgiriam associado ao fato de que ômega 1 ele não teria um vetor normal com a forma tão simples como sendo 0, 0, 1. Nem tampouco sobre ômega 1 o z seria zero. Z seria uma expressão desse tipo aqui. Ou seja, do ponto de vista algébrico de cálculo, a integral original a ser feita sobre ômega 1 seria muito mais complicada. Ou seja, transformamos então a integral de ômega 1 sobre ômega 1 de rotacional de f escalar ds1 numa integral sobre ômega 2 de rotacional de f escalar ds2. E essa integral nos deu zero. Ou seja, concluímos então que essa integral sobre ômega 1 de rotacional de f escalar ds1 é igual a zero. Então, resumindo aqui, num cálculo de uma integral de rotacional de f escalar ds sobre uma superfície ômega dado, pode ser conveniente trabalhar com uma outra superfície, ômega estrela, que tem a mesma curva gama como borda, e de modo que essa integral sobre essa outra superfície se mostre mais fácil de calcular.